Fala galera, se você quer começar um canal no YouTube do jeito certo e ganhar muito dinheiro sem nem precisar aparecer, se liga no curso Viver de YouTube desse cara que tem mais de 10 milhões de inscritos nos seus canais. Não perde tempo e clica no primeiro link da descrição. E o que aconteceu depois das eleições? Eu recebi um convite do presidente, né, eleito, Bolsonaro, que basicamente me dizia o seguinte: quero que você seja ministro da Justiça, você vai ter carta branca e você vai poder continuar com o seu trabalho. Você pensou com aquela relação com as mãos limpas do Falcone, que ele estavam revertendo as condenações, poderiam acontecer isso, e você estando no outro espectro, você poderia trabalhar de outra forma? Foi exatamente isso. O que eu pensava? Eu já conhecia a história do combate à corrupção na Itália. Isso. Da Operação Mãos Limpas. Não era bem o Falcone. O Falcone é da máfia lá na Sicília. Mãos Limpas é promotores lá italianos em Milão contra a corrupção. E eu tinha conhecido eles. Eles tinham vindo ao Brasil. Né? Pessoas como o Antônio de Pietro, Per Camilo da Vigo. Eles tinham vindo aqui, eles tinham dito: olha, tivemos a Operação Mãos Limpas na Itália. Foi um grande avanço contra a corrupção. Mas depois o sistema político reagiu. E mudou as leis para dificultar condenações. Mudou as leis para dificultar prisões. E começaram a culpar o judiciário. Aquela história da criminalização da política, sei. Combate à corrupção faz mal para a economia. Então a gente já tinha visto essa história. Eu sabia que ia acontecer no Brasil. E eu vi a possibilidade de ir para o Ministério da Justiça, agora em Brasília como ministro, para servir de contraponto a esse movimento. E fazer exatamente o contrário. Apresentar propostas de lei para consolidar um combate à corrupção. E foi o que eu fiz. Aceitei, fui. O pessoal me critica hoje e tal, Talvez seja sua pior decisão da vida. Abre o coração pra gente, Imo. Pensando, tudo bem, você tinha uma informação na época e hoje você tem outra. Mas olhando em retrospecto, foi uma péssima decisão? Ou não? Não me arrependo. Eu me desapontei o que aconteceu depois, porque Bolsonaro não deu apoio. Na verdade, ele enfraqueceu o combate à corrupção. Né, para proteger os filhos dele, ele mesmo fala isso. É que eu não podia ficar no governo porque eu não aceitava proteger. Ele falou isso? A família falou isso publicamente. Isso está declarado, tem declarações dele, dá para resgatar. Que ele falou isso, né, que eu não podia ficar no governo porque eu não aceitava proteger a família dele de investigações da Receita Federal, do COAF, ou seja, né, algo absurdo. Mas ele te conhecia. Ele sabia que você não ia se Acho que ele achou. Ele achou que ia no papo, levar e tal? Eu acho que ele achava que eu tinha feito aquilo na Lava Jato porque eu era contra o PT. Eu não sou contra o PT, eu sou contra a corrupção. Né? Tanto que no próprio Lava Jato, quando houve o acordo com a Odebrecht, ela revelou casos de corrupção envolvendo vários outros partidos, e aí inclusive a oposição. Inclusive envolvendo casos, né, de figuras do próprio PSDB, que eram oposição na época do PT. Então, assim, o meu trabalho com o juiz não tinha nada a ver que era PT ou que era partido X. Eu fiz meu trabalho, não gosto de corrupção. Contra o PT eu tenho divergências de outra natureza, né, ideológicas, não concordo. O PT tinha que fazer uma meia-culpa da corrupção que houve no governo para ele poder dar a volta por cima. Também não concordo com as ideias econômicas ou políticas, mas é uma outra história. Mas aquilo não guiou meu trabalho como juiz. Como juiz, eu apliquei a lei. Talvez o presidente achasse que eu tinha feito aquilo porque eu era contra o PT, mas eu fiz aquilo porque eu era juiz. Apliquei a lei. E achasse, então, que no governo eu ia protegê-lo. Né? Mas assim, não posso. O ministro da Justiça não é advogado, não é babá do presidente da República e nem dos filhos dele. O ministro da Justiça, qual que era o meu sentimento? Se eu fizesse isso, eu estaria traindo a população brasileira. Porque a Lava Jato ela só foi possível, não por causa do juiz, do procurador, do policial. Foi possível porque a opinião pública e a população apoiou a Lava Jato aos milhões. E como é que eu, que tinha tido apoio daquela população naquele momento crucial da Lava Jato, ia aceitar trair a lei
e agir como um advogado do presidente para protegê-lo contra investigações legais. Rachadinha é crime. Rachadinha é crime. Como é que eu ia trair a confiança... O nome parece que é uma coisa bonitinha, mas não é, né? Rachadinha é muito mais grave do que parece a palavra, né? O pessoal, para entender, é o seguinte: você nomeia alguém servidor público no teu gabinete parlamentar e você pega o dinheiro. É dinheiro público. Exato. Quem faz isso está praticando um crime. Pode não ser igual aos milhões da Petrobras, né? Mas quem faz isso faz coisa pior também. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo hoje, porque desmantelaram o combate à corrupção. Hoje você não vê ninguém. Vilela, vou fazer uma pergunta, teste para você. Me diga o nome de uma pessoa, de um figurão, que foi preso por corrupção em 2021. Não, esquece. Ninguém. Ninguém está sendo preso. Então, é interessante para todo mundo, né? Para todo mundo. Aliviaram para todo mundo. Nesse governo. Tudo bem. O Supremo tem a sua parcela de culpa. O Congresso tem sua parcela de culpa. Mas o presidente da República tem sua parcela de culpa. Eu, quando estive lá, fiz tudo o que era possível para evitar o retrocesso. Tá? Sofri algumas derrotas, mas consegui segurar parte do que podia ser segurado. Quando eu saí, em abril de 2020... Ficou quanto tempo? Fiquei 1 ano e 4 meses. Quando eu saí, aí morreu tudo. Teve mais algumas operações da PF, né, que tinham sido começadas, inclusive, no meu período de ministro da Justiça, que estouraram depois. Depois acabou, não tem nada. Né? Hoje são dados oficiais. O número de prisões por corrupção no Brasil despencou. E não é só o número, a qualidade. E como que faz isso? Como que uma pessoa consegue desmantelar isso? Colocando medo na Polícia Federal, trocando pessoas? Como que se faz isso? Entre outras coisas, o que fizeram nós tivemos 3 trocas de diretores da Polícia Federal. E é totalmente dentro da lei isso? O presidente pode trocar, tá? Mas para você trocar um funcionário dessa categoria, você precisa ter um bom motivo. Ele é incompetente, não trabalha bem. Pode trocar. Agora, quando você faz essas sucessivas trocas, a percepção que se tem, inclusive dentro da própria Polícia Federal, é que não está agradando a Polícia Federal, mas não está agradando pelos motivos que o governo muitas vezes busca se blindar. Que não é só a troca dos diretores, é troca lá do superintendente, é troca do delegado. Né? Eu indiquei uma pessoa, quando eu assumi como ministro da Justiça, indiquei um diretor da Polícia Federal, que era um delegado que tinha trabalhado na Lava Jato, era um cara corretíssimo, e é aquele cara que eu sei que se eu pedisse algo errado para ele me dava voz de prisão, que ele não ia compactuar com ilícito. Eu não dirigia investigação, não fazia isso, como mencionei há pouco. O papel do ministro da Justiça é outro. Mas se eu quisesse interferir em uma investigação, ele não ia deixar. E era o cara que eu queria, para proteger a Polícia Federal. Aí chegou em abril de 2020, o presidente passou por cima de mim, trocou. Eu sempre falei, não é? Como foi essa conversa sobre isso com ele? Ou ele nem presidente? Teve... No fundo, o que aconteceu foi o seguinte: fazia tempo que ele vinha insistindo em trocar. E eu estava segurando. E eu ia postergando. E eu ia colocando. Até que chegou ali em abril de 2020, eu falei para ele: presidente, eu não aceito a troca. Se for substituído, eu vou sair do governo. E falei, vou falar a verdade. Porque eu devia aos brasileiros a verdade. Alguns falam assim, o problema não foi a sua saída, foi o jeito que você saiu. Meu amigo, eu não vou ficar guardando segredo de coisa errada. Eu devia a verdade aos brasileiros. E fui e falei. E até poderia falar mais do que disse na ocasião.